Seja muito bem-vindo a mais um podcast, Na Vitrine Podcast. E hoje, Rafael, a gente trouxe um cara aqui que a gente já acompanha ele há muito tempo. Eu vou dar um spoiler aqui, vamos ver se o pessoal que está assistindo aí vai reconhecer. Ele é nutricionista, empresário, coach de atletas, atleta, palestrante, filho do Juarez e da Luciene e noivo da Dona Rafaela. Dona Rafaela eu coloco porque a partir do momento que virou noivo, já sabe que tem já tem um direcionamento. É isso? E detalhe, ela tá em casa aqui, hein? Então ela tá aqui nos bastidores. Respeitem. Respeito. Daqui na nossa frente, Evandro. E aí, Nutri, como é que você tá? Tô bem demais, graças a Deus. Bom, primeiramente agradecer aí a oportunidade, né, de estar participando aí do podcast de vocês. É uma honra poder estar aqui na frente de duas pessoas que eu admiro demais, que a gente troca muita ideia, troca muito insight aí. E poder agregar um pouquinho aí pra vocês, pra galera, não tem preço que pague. Caramba, a gente fica muito feliz, Nutri. Muito, muito feliz, porque a gente se acompanha de vamos falar de alguns anos já. E a gente sempre te vê ali naquela correria sua. A gente não tá rasgando seda não, mas a gente admira muito você. E vocês vão perceber isso durante o nosso bate-papo. Né, Dri? Com certeza. Aproveitando, desculpa te cortar. Pode falar. Evandro Carvalho aqui, nosso entrevistado. Do meu lado aqui direito, o esquerdo, né, no caso, Adriano Rosa e José Rafael. Vamos começar aqui, Evandro. Como que surgiu aí a vontade de você se tornar um nutricionista? Da onde que veio essa vontade de você seguir essa carreira aí? Esse episódio é apoiado pela Vitrine Ads. A Vitrine Ads é uma assessoria de marketing e vendas que ajuda empresas a venderem mais através de tráfego pago, IA e processo comercial com funil de vendas. Se você precisa aumentar as vendas aí da sua empresa ou do seu negócio, Vitrine Ads é a solução. Link tá aqui embaixo na descrição. Bom podcast. Então, a questão da nutrição pra mim, na verdade, veio antes o esporte, né? Eu era uma criança muito doente ali, onde todo ano eu tinha uma inflamação muito forte no ouvido e eu tinha um começo de pneumonia. Então, tipo assim, todo ano eu ficava pelo menos aí uns 10 dias de atestado por conta dessas patologias que eu tinha. E aí eu comecei a lutar e na luta eu comecei a ver que minha imunidade ela começou a melhorar. Então eu já comecei a não ficar tão doente, então eu comecei no jiu-jitsu. Depois eu comecei a fazer jiu-jitsu junto com o taekwondo, tá? E aí, depois, em 2012, abriu uma academia lá na minha cidade. Na verdade, acho que em 2010, abriu uma academia lá em Oriente. E aí eu comecei a treinar em 2012. E aí eu gostei bastante da academia, de começar a fazer musculação. Na verdade, os meninos começaram a andar de regatinha, mostrando os músculos. Falei, mano, eu quero ser assim também, né? Aí, beleza. E aí, eu não tinha muito... Tipo, na minha cabeça, eu achei que eu ia seguir para exatas, tipo, uma engenharia e tal, porque na escola eu era muito bom em matemática. Só que... Na época eu não tinha muito norte do que fazer e surgiu uma oportunidade de eu estar fazendo o técnico em nutrição no Senac. Que eu ganhava, né, um valor, uma bolsa ali, para estar conseguindo fazer esse curso. Porque eu tinha testado o Senai, na verdade, uma coisa que eu acredito que seja algo muito bom em mim é a minha persistência, né? Porque eu tentei passar no Senai umas 7 vezes, na verdade, e... Só na 7ª eu entrei. Só que antes, aí surgiu essa oportunidade do Senac aí em fazer técnica em nutrição. E aí eu comecei a fazer e eu vi que estava relacionado com a musculação. Eu vi que a alimentação ela participava da musculação ali. E era muito importante para o desenvolvimento, né? E aí foi onde eu comecei a estudar e tudo. E nisso, tinha um amigo meu que tinha estudado comigo, o Jaime. E ele falou, mano, a gente terminando o técnico, vamos fazer a faculdade, né? E na época eu não tinha muita condição, né? Eu não tinha, na verdade, condição de pagar a faculdade em si. E aí eu fiz 3 ou 4 vestibulares na época. E aí eu passei em 2,
como bolsa, eu passei na educação física e na FATEC como tecnólogo em nutrição, em alimentos. Só que a questão da nutrição me pegou. E foi aonde eu fui para a Unimar e tudo. Só que na época, a gente não tinha condição de pagar. E eu estava muito esperançoso pelo FIES. E aí, por conta do... O FIES naquela época estava dando muito problema. E foi aonde puxou um pouco, né, a questão do financeiro e tal. Eu e minha mãe ia direto lá para Unimar, ver se a gente conseguia essa bolsa ou não. Mas a nutrição persistiu ali, graças a Deus a gente conseguiu essa bolsa aí, tô aí até hoje. Cara, que bacana, né? É uma história que muitas das pessoas que vai escutar essa história vai se identificar com isso, né, Adriano? Afinal de contas, eu vou perguntar isso agora pra ele, como ele mesmo falou. Apesar essa cara de rico que ele tem, essa cara de herdeiro, mas ele deixou uma coisinha aí falando que no FIES deu uma apertada. Fala um pouquinho mais da sua origem. Para o pessoal entender melhor. Você veio de Oriente, o que mais? Então, na verdade, eu vim de Oriente, né? Minha mãe, ela trabalhava como empregada doméstica e meu pai é torneiro mecânico. Hoje ele mexe com zincagem na empresa do primo da minha noiva, na verdade. E... A gente, tipo assim, como eu posso dizer, a gente nunca passou necessidade, nada, mas a gente é de uma família humilde ali, meus pais sempre se esforçaram demais, assim, pra dar o máximo de sustento possível pra gente, e sempre conseguiram dar tudo que a gente precisou, mas eu acredito que, tipo assim, meus pais são incríveis no sentido de apoio, né? Então, todos os sonhos que tanto eu e minha irmã, a gente sempre quis ter, eles sempre estiveram do nosso lado ali. E isso eu acho que é o mais importante até que o dinheiro, né? Então, você ter pessoas ali do seu lado acreditando nos seus sonhos, acreditando em você, acaba sendo muito, muito importante, né? Essa parte. Isso é bacana. Ô, Nutri, mais uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Todo mundo tem muita dificuldade no começo, né? Acabou de sair da faculdade ali, se forma, você ainda teve passos antes, você fez técnico, depois fez a faculdade. Esse início seu, hoje quem te conhece, quem te vê na internet, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também, porque o homem tem posicionamento na internet. E é forte, hein? É forte. Vai falar sobre isso. Mas para quem tá começando hoje, nessa área sua, qual foi as suas maiores dificuldades no seu início da profissão? E o que você deixaria de dica? Então, eu acho engraçado isso, né? Porque como a gente vem trabalhando muito, a gente nem às vezes para analisar onde a gente tá, graças a Deus. Hoje eu falo que eu vivo de um sonho mesmo, né? Porque, tipo, se eu pensar em 8 anos atrás, eu não me imaginaria estar conseguindo viver da minha profissão. A gente sempre imagina estar trabalhando para uma empresa ou para alguém. Então, hoje, graças a Deus, eu consegui uma carreira consolidada. Mas, igual eu falei para vocês, eu não tinha condição de pagar a faculdade. Tanto que eu pago ela até hoje, tá? Minha faculdade financiada. E foi muito difícil, porque, assim, na época, o governo ele travou o FIES, né? Então, a galera não tava conseguindo financiamento naquela época. E eu lembro que, tipo assim, a gente ia na faculdade e eu falava, mano, eu quero fazer nutrição. Meu pai ainda falou, não, pega a bolsa de educação física que você conseguiu na FAIP. Eu falei, não, eu quero nutrição e tal. Aí minha mãe pegou e falou assim, meu, você quer nutrição? A gente vai correr atrás disso e vamos fazer acontecer isso daí. E aí, a gente descobriu que o site tava liberando só de madrugada. Aí eu e minha mãe pegou e falou assim, não, né, vai ficar a noite acordado. Aí a gente ficou, eu acho que eu fiquei até 1h da manhã. Aí eu dormi, só que eu nem percebi que eu tinha dormido. Aí minha mãe, 3h da manhã, ela falou, Evandro, eu consegui aqui. Aí ela foi, a gente preencheu os dados e tal, e foi onde a gente conseguiu, o FIES ali, a gente conseguiu. E aí foi, né? E aí lembra que eu falei pra vocês que eu tinha sido recusado 6 vezes no Senai? Na 7ª, tinha... Como eu
precisava de uma renda, eu estava acostumado a ganhar um dinheirinho, porque quando eu fazia o ensino médio, eu fazia o técnico em nutrição, e eu tinha passado como monitor da sala de informática na escola onde eu estudava, que é a Vitu, lá em Oriente. E aí eu ganhava uma rendinha ali, básica. Graças a Deus, tipo assim, meus pais, eu sempre fui... eu nunca fui aquele cara de esbanjar muito, de ficar gastando e tal. Eu sou um cara simples, né? Então eu conseguia se virar bem com aquele dinheirinho, mas a gente já estava acostumado, então eu precisava ganhar uma renda ali. E aí eu tentei o Senai, só que aí antes eu tentava para mecânico de usinagem. E nesse, como eu já estava maior, eu tentei para solda. E aí eu consegui. Eu passei na prova, depois fui para entrevista. Aí na entrevista com o cara da solda, o cara pegou e falou assim, mas por que você foi recusado aí 5, 6 vezes? Falei, mano, porque aqui só entra com indicação. E aí eu falei sem predição nenhuma, nem sabia que eu ia entrar e tal, e né, dessa vez deu certo. Aí eu fiz quando eu fazia a faculdade, eu fiz o curso de solda no Senai. Aí era 1 ano, né, esse curso. Aí nos primeiros 6 meses eu só fazia o curso, então eu estudava no Senai à tarde, fazia faculdade à noite. E aí no segundo semestre ali do curso de solda, eu fazia o estágio de manhã, estudava no Senai à tarde e fazia a faculdade à noite. E aí me formei na solda, né? Então, tipo assim, por mais que eu tivesse feito técnica em nutrição, eu fui ganhar dinheiro com nutrição muito, muito tempo depois, né? Porque aí depois eu fui efetivado na Jato, e aí eu trabalhei na expedição da Jato, então eu trabalhei carregando máquina pra Jato, pra Small Farm ali, fiquei mais ou menos 1 ano e meio. E aí no último ano de faculdade, a gente tem que sair do trampo, né? Porque a gente tem os estágios obrigatórios, tem o TCC, que faz com que a gente não consiga ter 8 horas de trabalho. E nisso, aí eu acho que foi o pontapé inicial para o empreendedorismo. Porque você se acostuma com o seu dinheiro ali, né? E nisso tinha o Josué, um amigo meu, ele tava fazendo trufa e ele tava vendendo trufa a R$1. Aí eu falei, mano, a média das trufas é 1,50. Se eu comprar dele, vender 1,50, ganha 50% de cima e tal. Aí eu peguei e falei, ô Josué, quantas trufas você tem? Aí ele, eu tenho tanto. Falei, me vende aí que eu vou revender pra você. E aí depois que eu parei com as trufas, eu comecei a trabalhar como garçom pra uma moça que faz casamento e tal lá em Oriente. Então eu trabalhei como garçom em 2018 e 2019 acho que praticamente inteiro ali. Eu trabalhei como garçom. Aí quando eu me formei, aí fala, né, tipo assim, pô, estourou, né, se formou, tá com o diploma na mão e tal, agora você vai ganhar dinheiro. Rapaz, aí eu peguei, comecei a mandar currículo e tal, e eu fiz uma entrevista só. Nessa entrevista eu fui chamado na Sodexo, na Nestlé, e aí nessa entrevista tinha eu e mais uma colega que tinha feito técnico comigo, mas o perfil dela se encaixou mais com a vaga. E nisso, tinha uma vereadora que era nutricionista em Oriente, e minha mãe falou, será que se você ir lá conversar com ela, será que ela não fazia um bem bolado de você poder atender lá? E aí eu peguei, conversei com ela, foi um marco ali na minha vida que foi aonde eu comecei realmente a atender, né? Onde ela abriu espaço da sala dela pra mim atender. E aí eu comecei aí a gente dividia, né, meio a meio. Ela atendia pela Unimed e tal. Só que nisso eu ainda continuei trabalhando como garçom. E, eu lembro que o meu primeiro salário atendendo como nutricionista, em 2 meses, foi R$200. 2 meses atendendo. Ou seja, R$100 por mês ali. R$100 por mês. Cada mês. Super faturamento. R$100 por mês. Porque o que acontece? Ela atendia pela Unimed. Isso. Aí, um exemplo, Unimed Jato ainda pagava um pouquinho mais, mas a Unimed normal paga R$25 a consulta, né? Então, tipo, o custo é muito baixo. Aí dividia meia ainda, entendeu? Então o que eu tinha que fazer? Eu tinha que trabalhar com garçom no final de semana pra ganhar um troco a mais e tal. E o bom essa questão de eu
não esbanjar, eu não ser controlado financeiramente, fez com que eu conseguisse guardar o dinheiro do meu acerto que eu saí da Jato. Então eu saí em 2000, no comecinho de 2018 da Jato, e eu guardei esse acerto até 2019. E aí a gente não... quando eu tava atendendo com ela, a dona da clínica, ela não gostou muito que eu atendia junto com a Moni, com a nutricionista, né? E aí a Nutri, que eu tava fazendo parceria, ela comentou comigo, falou, a gente vai ter que, você vai ter que arrumar uma sala. Ela passou alguns contatos pra mim e tudo mais. E aí eu até fui atrás, só que não tava achando nada. As salas que eu vi, tipo, o valor tava... Eu ficava receoso, né? Porque, pô, eu ganhei 200 no mês, como é que eu vou pagar um aluguel? Como é que eu vou conseguir cliente? Como é que... Entendeu? E aí, não deu certo de eu alugar. Aí meus pais, de novo, eu tinha um quarto e ele dava bem de frente pro portão. Aí eu pensei, mano, se eu abrir uma porta aqui e fazer minha sala. E beleza, eu pensei alto assim. Aí eu lembro que eu tava sentado com eles, assim. Aí minha mãe falou a mesma coisa. Eu falei, não, bora. Vamos pegar meu quarto, vamos fazer de consultório. Aí a gente arrebentou a parede no dia seguinte lá. Começou a fazer a reforma. Meu vizinho da frente, que fez a reforma ainda. E aí eu montei meu primeiro consultório, né? Em casa. E ali foi onde eu consegui parar de trabalhar de garçom e comecei a atender, né? De verdade ali, comecei a gerar uma certa renda. E nisso, casou com a questão da dieta também, porque eu me formei como nutricionista, mas eu não sabia fazer dieta, na verdade. Eu tinha passado por outros nutricionistas e tal, só que eu não conseguia enxergar um resultado e não conseguia enxergar uma constância ali em cima do objetivo que eu queria, porque eu sempre eu sempre gostei muito do fisiculturismo, né? Eu sempre amei o fisiculturismo e me imaginava subir num palco ou preparar alguém para subir. Só que mesmo eu treinando desde 2012, sem parar, eu sempre treinei 5 vezes na semana, mesmo, tipo, trabalhando 8 horas por dia e fazendo faculdade, eu nunca tinha tido um resultado expressivo. Eu tinha o sonho de fazer meu abdômen aparecer e tal, e não tinha conseguido isso em 8 anos. E quando eu tava entregando o currículo, eu entreguei numa loja de suplemento, e o cara que tava nessa loja de suplemento, ele pegou e ele tava em preparação. Aí eu entreguei o currículo lá e tal. E aí eu vi que ele tava em preparação. Aí eu fui embora. Falei, mano, pelo que eu vi, não vai me contratar, não. Mas eu conversando, eu peguei e falei, mano, e se eu pedir pra ele me passar uma dieta de atleta? Aí nisso eu peguei e voltei lá e perguntei pra ele, né? Eu falei, meu, eu tenho interesse em estar competindo e tal. Será que não daria pra você me dar um norte relacionado a isso? E aí foi onde ele pegou e olhou pra mim e falou, não, vamos lá, vamos conversar aqui. Aí ele falou, me passa tudo que você come. Eu nunca tinha reparado pra ver o que eu comia. Sim. E aí eu comecei a falar pra ele, de manhã eu bato leite com banana e açúcar, pão com presunto e queijo e aí eu peguei e comecei a ficar com vergonha, né? Falei, mano, como tudo errado, né? Ô, Nutri, desculpa te cortar. Nessa linha do tempo que a gente tá passando aqui, você já era formado. Já? E aí, deixa eu ver se eu entendi. Você falou uma hora assim, eu não sabia fazer dieta. Sim. Formado e não sabia fazer dieta. Formado, não sabia fazer dieta. Será que tem muito nutricionista que acabou de se formar ou tá na área e não sabe fazer dieta? Também. O que você acha? Porque é muita parte teórica, né? Acho que a prática ali é diferente. Prática, na minha profissão, a prática manda muito mais. Mais pra frente, eu vejo que todo a minha história e tudo que eu passei, eu consigo transmitir pros meus pacientes e consigo entender eles muito mais, né? E detalhe, esse cara que eu comecei a falar, eu tinha me formado. Ele tava no 1º ou 2º ano de nutrição. Pô. E aí eu peguei e eu falei, mano, comecei a ficar com vergonha, né? Aí ele pegou e passou a primeira alimentação pra mim. Ele colocou lá, acho que era 4 ovos de manhã. E eu odeio ovo.
Falei, mano, beleza. Aí ele foi, aí ele passou fruta com aveia pra mim, eu falei, meu, não dá pra pôr um melzinho aí, não? E aí ele começou a passar batata doce e frango e tal. Aí ele pegou, passou a dieta pra mim, ele falou, mano, faz uma semana que você vai mudar. Falei, mano, uma semana meu abdômen vai sair. Tirei foto. Passou uma semana, tirei foto de novo, tinha mudado nada. Aí, beleza, aí eu peguei, só que na época, quando eu comecei a fazer dieta, o que que acontece? Eu falava, não, final de semana eu vou soltar o pé, né? Aí eu comi um salgadinho e tal. E aí, só que eu comecei a frequentar muito lá, né? Muito, muito. E aí eu comecei a reparar que, tipo assim, tinha melhorado, mas nada expressivo, sabe? E aí foi onde eu peguei e falei assim, meu, eu vou ter que virar a chave desse negócio. Eu fiz 2 meses, meio termo, falei, vou ter que virar a chave desse negócio. Aí eu peguei, falei, não, vou fazer sem errar nada. Aí eu peguei, e aí a gente fez até uma aposta na época. Ele falou assim, mano, se você fazer seu abdômen aparecer em tal data, eu te dou um whey. E aí a gente começou. Aí eu não errava nada. E aí foi aonde eu fiz uma das dietas mais intensas, né? Que eu realmente zerei o carbo. Tipo assim, chegou um ponto ali que eu só comia carne com salada e whey com clara de ovo e tal. Só que o ovo, lembra que eu odiava? Eu falo, a nossa mente, quando a gente quer algo, ela nos dá a solução. Então foi onde eu comecei a aprender a fazer panquequinha, eu comecei a fazer algumas receitas diferentes que me ajudava a matar a vontade do doce, que eu sempre fui um cara muito doceiro. Tipo, na minha adolescência eu lembro que eu comia 2, 3 pacotes de bolacha recheada, eu jogava muito um jogo, e aí quando eu jogava esse jogo à tarde eu comia 4 paçoca com tubaína, sabe? Então era mais ou menos essa pegada aí. E aí eu consegui ajustar ali minha dieta, tudo, e foi indo e fazendo cardio e tal. E aí na data a gente conseguiu fazer o meu primeiro resultado ali, que eu consegui fazer o abdômen. Sair. E minha mãe ainda pegou e falou assim, mano, você não tem abdômen não. E aí eu fiz esse abdômen sair. E aí eu fiquei feliz pra caramba, porque casou tudo, né? Eu tinha montado meu consultório, aí comecei a conseguir captar cliente e ao mesmo tempo consegui trazer esse resultado. E aí eu peguei e falei, não, beleza, agora a meta é competir, né? Aí começamos uma fase de ganho. Eu sequei a primeira vez em setembro de 2019. E aí a gente começou uma fase de ganho ali pra focar na competição em 2020. E aí comecei a trabalhar firme, né, na questão do off ali. E foi melhorando, até que eu parei de trabalhar como garçom. Eu falei, mano, agora Aí chegou 2020, comecei a minha primeira preparação ali pro campeonato. Foi o último campeonato que teve aqui em Marília, que foi o Mr. Marília. E aí, competi. Não consegui colocação, tudo, mas feliz da vida, porque eu tinha chegado no meu melhor. Eu nunca imaginei ter um abdômen e tava tendo ali. Eu tinha conseguido chegar numa melhor versão. E aí eu falei, não, estourei, né? Vou começar a conseguir captar mais cliente. Competi dia 7. Dia 20 estourou a pandemia. Aí, todos os clientes que eu tinha, perdi todos. Aí, o bom é que eu tinha uma reservinha ali e tal, só que ainda eu estava com vontade de competir de novo. E aí eu comecei com um novo preparador e tal. A pandemia tava acontecendo, não tava entrando renda, mas eu falei, mano, eu vou apostar tudo nisso daqui que é o que eu acredito, né? O fisiculturismo tava em alta. E aí, todas as academias fechadas, eu comecei a vir pra Marília de madrugada treinar. Então, a gente rodou todas as academias daqui de Marília nessa época aí, que, mano, a gente pegava qualquer academia que tava aberta e ia treinar na pandemia. E aí foi, só que aí minha reserva foi indo embora, porque eu tava vindo de carro. Aí eu peguei, eu fazia pós-graduação ainda, e aí eu falei, mano, não vai dar. Aí eu fiz uma carteirinha pra mim conseguir vir de ônibus. Aí eu começava a pegar o ônibus 5 horas da manhã, batia em uma academia que tava aberta aqui, e aí a gente ia treinando na pandemia. E até que eu consegui aquele auxílio do governo, né? Nossa, aquele auxílio do governo, eu lembro quando caiu a primeira vez, deu uma aliviada em mim. Ainda na época o cara que tava me preparando, ele
liberou um refeed, que a gente fala, né? Uma refeição livre. E aí a gente foi comer pizza, feliz da vida. E aí eu fui me preparando ali, a gente começou em abril. Só que eu tive muita compulsão alimentar nessa época. Muita compulsão, por quê? Ele tinha uma forma diferente de passar a dieta e ele tirou muito o doce, né? Porque antes, com o meu preparador anterior, eu comia paz de amendoim. Ele tirou minha paz de amendoim. E aí, como eu não tinha doce, isso foi me gerando muita compulsão alimentar. Ô, Nuno, desculpa te interromper, até pra quem tá acompanhando a gente e não vai entender, eu particularmente não entendo o que seria compulsão. O que seria isso, só pra explicar pra nossa audiência? Então, compulsão alimentar é quando você come sem parar. Então, tipo assim, um exemplo. Você começa a comer assim, sua barriga tá estufada e você ainda tá mandando pra dentro, sabe? Tipo, você come assim sem parar mesmo. E aí começou a acontecer vários episódios assim, de compulsão alimentar. Eu lembro que teve um que me marcou muito, foi quando... eu não lembro o que eu fui... Eu sei que ele viu o meu físico e ele falou, não, tá bom. E aí eu falei, tô na neura, parei no Confiança. Aí eu desci do carro. Eu lembro até hoje, eu peguei uma Coca Zero de 600, peguei um pacote de bolacha passatempo, peguei um lanche de 600 gramas e peguei um lanche e um bolo. Eu matei tudo isso no carro. Aí eu cheguei em casa, peguei mais um pacote de bolacha de maisena com leite condensado, matei e fui atrás de uma torta holandesa ainda. E gostou, né? Porque ele lembra de todos os detalhes, era exatamente isso que ele queria comer. Nossa, eu regacei demais. E aí, aconteceu por conta da questão do doce e também porque a competição ia adiando, né? A competição que eu ia me preparar era em junho, e aí foi adiando por conta da pandemia e foi acontecer lá em novembro. E aí, competi novamente e não peguei colocação novamente, mas fiquei feliz que eu consegui chegar até o final ali. Quis desistir, faltando ali em setembro, eu lembro que eu queria desistir e tal. Falei, mano, não vai dar certo isso daí, vamos cancelar e tal. Falei, não... Mas consegui persistir e aí eu consegui chegar num físico melhor, mas ainda não era o suficiente pra estar ali entre os melhores. E aí em 2021, eu vejo que foi aonde a questão da nutrição começou a realmente vingar na minha vida, né? Porque... Pode falar, Adri. Ô, Nutri, somente aqui uma linha do tempo. Deu pra perceber que nessa sua trajetória teve muito estudo, muita dedicação até a realização desse sonho, porque não era a questão da profissão, era o sonho que você tinha pra fazer isso. Porque se fosse a questão da profissão, você já tinha parado ali já no meio do caminho, porque... De quando você ali se formou até o momento que começou a virar realmente, quanto tempo você passou de estudo ali no Vale, né? Um exemplo, realmente investindo, estudando. Quanto tempo você passou se dedicando para realizar esse sonho? E depois, quanto tempo foi que foi a virada de chave? Opa, daqui para frente, Adri, começou aqui de tantos anos para frente que eu comecei realmente a viver 100% da minha profissão. Só para a galera entender um pouco sobre isso, porque é uma coisa bem legal isso aí, porque as pessoas, elas têm, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo, né, agora, as pessoas acham que as coisas acontecem do dia para noite. Que a realização de um sonho, muitas vezes, o seu sonho... ele está muito ligado também à sua vontade de querer realizar aquilo. Então as pessoas elas acham que vai se realizar da noite pro dia, e isso não é uma verdade, entendeu? Qual que é a linha do tempo que aconteceu? Quanto tempo ficou aí? Bom, vamos lá, Adri. Ó, o técnico em nutrição eu comecei em 2012 a 2014. Aí, faculdade, entrei em 2015. Terminei em 2018 para 2019. Aí, de 2019, trabalhei como garçom. 2020... Aí, no meio de 2019, foi onde eu abri a minha salinha, que eu peguei meu quarto, reformei e fiz meu consultório. E aí, eu acho que eu dormi no sofá do meio de 2019 até 2021. Que a gente construiu uma edícula no fundo de casa. Sim.
Aí deu uma guinadinha no meio de 2019, só que aí estourou a pandemia em 2020. Então, eu fiquei focado ali no fisiculturismo, mas, mano, não entrou dinheiro, né? E comecei a conseguir atender um pouquinho em agosto de 2020, mas nada demais. Aí, antes de eu começar a ganhar dinheiro, eu tenho que contar uma parte que é muito importante, né? Sim. Que foi no comecinho de 2021, o que aconteceu? Minha mãe chegou em mim e pegou e falou assim, meu, você se formou aí, você não tem nada, sua irmã pegou um carro e tal, e aí, você vai ter que pegar um carro pra você, porque eu ficava usando o carro deles, né? Aí eu peguei e falei, mas como é que eu vou pagar um carro, né? Eu não tenho uma renda fixa. E ela, não, vai atrás. Aí a gente foi atrás desse carro. É que o carro ele é muito importante aí. E aí a gente... Por favor, não tenha pressa, viu? Pode não, contar tranquilo, pra você contar mesmo. Não tenha pressa, não precisa acelerar, não. Não, fechou. E aí, o que acontece? A gente foi atrás desse carro. E aí, indo ali e tal, eu achei um carro que era... Meu, eu apaixonei por ele. Que era um Palio Sportline, Blue Edition, com teto, tudo. Eu falei, meu, eu quero esse carro. E aí, a gente pegou, conversando com o vendedor e tal, e o vendedor foi fazendo a simulação. Eu falei, não, a gente vai fazer a simulação, depois a gente vai estudar em casa e vai fechar, né? O negócio. Aí, a gente pegou e foi fazendo a simulação. Aí a minha mãe pegou e falou assim, você tem quanto? Eu falei, mãe, eu tenho X. Ela, não, coloca X aí. Aí o cara começou a fazer a simulação. Aí, dá tanto. Eu falei, não, mãe, não dá pra colocar tudo isso não. Aí deu medo. Aí ela, coloca tanto aí então. Aí o cara fez e deu certo de novo. Eu falei, não, mãe, calma aí. Aí eu peguei e falei, coloca tanto. Ela, menino, pelo amor de Deus, quantos você tem? Coloca aí o tanto você tem que a gente vê. Aí eu coloquei lá e deu certo também. Aí eu falei, vai ter que ser. Aí foi. Aí a gente fez o financiamento do carro, tudo. E aí eu peguei, cheguei em casa, falei, meu, como é que eu vou pagar isso, né? Aí eu lembro que eu cheguei no meu consultório e aí eu peguei e vi um vídeo do Rodolfo Pérez, né? E aí o vídeo do Rodolfo Pérez pegou e falou assim, meu, se você quer ter um consultório cheio, você, mesmo que não tenha ninguém, mesmo que você não esteja atendendo ninguém, fique no seu consultório do horário que você quer começar até o horário que você quer terminar. Porque isso vai atrair pessoas pra você. E até então eu comecei a pensar nisso, né? E aí eu fiquei mais tempo no consultório e tudo. Hoje eu entendo o que ele quis dizer. E nisso as coisas, tipo, eu comecei a atender mais, porque tava um pouco mais brando, né? A questão da pandemia na época. E aí só que a gente não tinha tinha dado certo o carro, eu tava ansioso pra pegar o carro, mas ao mesmo tempo eu não sabia como eu ia pagar. E aí eu lembro que a gente precisava colocar esse carro na garagem, porque a nossa garagem só cabia um. Aí minha mãe falou, não, vai ter que estourar a garagem ali pra reformar ela e fazer. Aí nós peguei a marreta lá, nós começou a estourar ela, fez uma reforminha. Aí o carro chegou. No que esse carro chegou, eu falo que Deus é o guia de tudo, né? Tinha um amigo, o Paulinho, esse amigo meu, ele tava treinando numa das academias que a gente treinava, que era a Life. E nessa Life, o dono pegou e falou assim, meu, eu queria colocar um nutricionista aqui pra atender. E aí, o Paulinho pegou e falou assim, ô, Evandro, você não quer vir atender aqui na Life? O dono aqui quer que você quer um nutricionista, eu pensei em você e tal, né? Eu falei, não, bora. E aí, foi onde eu comecei a vir pra Marília. Aí eu comecei a atender na academia dele. E aí eu só podia vir porque eu tinha meu carro. Se eu tivesse com o carro dos meus pais, eu não iria conseguir vir. E aí eu comecei a vir pra Marília, a gente começou a fazer as divulgações. Aí eu falei, não, hoje eu vou atender, né? Aí ele pegou um barracão ali na Coronel Galdino. E nisso, não tinha uma sala. Aí tinha os aparelhos
no térreo e tinha um espaço ali lá em cima que tinha um banheiro e tinha uma muretinha, sabe? Com uma muretinha assim. Aí era um quadradinho onde ficava a geladeira, a pia, e tinha uma muretinha com mármore. Aí eu colocava meu notebook, aí eu ficava aqui do lado e o paciente aqui em pé. Então eu comecei a atender a galera em pé lá, ali na Coronel Galdino. E aí, só que a gente foi fazendo divulgação, aí eu comecei a passar direto pra galera, a galera foi tendo resultado, a galera foi gostando do meu trabalho, e mesmo atendendo em pé, eu consegui gerar mais pacientes, a galera foi gostando, a gente foi tendo muito resultado. Eu comecei a atender o dono da academia também, e atendendo o dono, a gente conseguiu chegar num resultado incrível, que queria colocar muito ele para competir na época. Só que aí no final acabou não dando certo, né? Mas a gente conseguiu um resultado incrível com ele, com a esposa dele também. E nisso, ali em 2021, o que realmente virou a minha chave, eu vejo, foi o quê? Tinha um cara que ninguém acreditava em São Paulo, que é o Robinho. Meu, eu amo esse cara demais. E aí, uma paciente minha, que mora hoje em Oriente, ela pegou e passou o meu contato de outra nutricionista para ele. E quando ela passou esse contato para ele entrou em contato comigo e ele falou: meu, eu tenho o sonho de competir, eu vi que você competiu e tal, o que você acha? A gente consegue fazer um trabalho? Detalhe, ele tinha chegado a 140 kg obeso, aí ele tava com 108 mais ou menos, só que ele era um ex-obeso, entendeu? E aí, na academia, ninguém acreditava que ele ia conseguir competir, né? E aí eu peguei e falei: não, vamos fazer o trabalho aí, eu acredito, vamos fazer acontecer. E a gente começou o trabalho. Nisso, ele viu um campeonato, acho que fazia um mês que eu tava atendendo ele, a gente tava se programando pra ele competir em 4, mais ou menos. Ele viu um campeonato faltando 2 meses. Ele falou: mano, o que você acha? Aí eu peguei e falei: meu, você vai pro inferno, mas nós vai fazer você subir. Eu falei bem desse jeito pra ele mesmo. Aí a gente começou a fazer o trabalho, tudo, eu puxei muita dieta dele, muito mesmo. E aí foi dando certo, foi respondendo. E aí ele chegou num resultado incrível, assim, nem eu acreditei. E aí eu peguei, tava conseguindo ganhar um dinheirinho e tal, eu peguei, comprei minha passagem, fui pra São Paulo, lá na casa dele. Aí eu fui, fiz toda a cobertura, gravei ele e tal, eu fui pro campeonato, fiquei no backstage com ele, e aí eu fiz toda a gravação. E aí foi aonde deu um pouco mais de visibilidade pra mim, né, como preparador e tudo. E aí eu vejo que foi aonde eu comecei a ser um pouco mais visto, né. Nisso, a Max Muscle ali, eu tinha um pouco de contato com eles. Eles tinham disponibilizado a sala pra mim atender de vez em quando, só que acabou não dando muito certo e tal. E tinha um paciente ali que aí eu vou contar a história da CW. A CW, ela é importante, assim, tipo, foi onde hoje Marília, eu sou muito grato por Marília, porque, querendo ou não, é a minha maior fonte de renda hoje, né? Eu tava atendendo um paciente, tava atendendo na academia, e aí às vezes eu ia na Max ali, quando eu queria atender um pouco melhor o paciente, né? Porque aí eu conseguia atender o paciente sentado, porque na academia eu só conseguia atender eles em pé. E aí não tava dando muito certo. Aí um paciente meu pegou e falou assim: meu, por que você não pega uma sala compartilhada? Eu não entendi o que era isso. E aí eu peguei, ele falou: não, tem uma ali embaixo. Ele apontou aqui. Aí eu vim aqui, e aí a moça me apresentou o espaço, tudo. Eu falei: não, legal. Aí ela passou o valor do pacote de horas, né? Eu fechei aquele pacote de 20 horas. Fiquei um bom tempo fechando aquele pacote de 20 horas. E aí ela pegou e passou o valor de 20 horas. Eu peguei e falei: meu, será que eu consigo fechar 20 horas? Aí eu fiquei pensando. Aí eu paguei. Falei: meu, vamos ver, né, o que vai dar. E nisso, o Paulinho, novamente, que tinha levado eu pra academia lá, ele foi
E aí eu falei, mano, fechei uma sala lá, mó da hora e tal, será que você não faz um vídeo pra mim? Aí a gente pegou, chegou aqui, já fez o vídeo. E aí nesse vídeo aí deu uma boa viralizada e tal. E aí eu comecei a vir mais pra... Comecei a vir mais pra Marília, né? Comecei a conseguir fechar mais pacientes. E aí, em 2021, eu acho que foi o meu marco, entendeu? Então, 2012 eu comecei a ver sobre nutrição. E 2021 ali foi aonde eu comecei a ver o retorno em relação a isso daí. Você vê, né, Nutri, que... Então é 9 anos aí, né? 9 anos dessa jornada, plantando para colher. E às vezes as pessoas começam hoje, acham que daqui 1 ano, 2 anos, principalmente no nosso mercado, né, Dri? Nossa. O cara começa e já acha que vai ficar milionário em 1 ano, 2 anos. Ainda bem que não te prometi isso, né? Ainda bem que você não prometeu isso pra mim. Mas é 2 pontos que eu acho interessante na sua história, Nutri, que me chama muita atenção. Acho que é até a historinha da... Primeira coisa que a gente acredita muito no poder do movimento. Então você nunca parou. De tudo que você... Cara, eu notei aqui você já, da infância fazia jiu-jitsu, depois você fez a questão do técnico, foi soldador, foi garçom, nutricionista, atleta, coach. Falei, cara, nunca parou. Então, o poder da ação, essa ação sua... E acredito que você cada vez vai chegar mais longe, porque é uma coisa que a gente acredita muito, né, Adri? A gente sempre fala pros nossos parceiros, fala que eu quero começar algo, eu quero começar... Daqui a pouco a gente vai falar de marketing também, porque você é marqueteiro. Você já falou aí, já deixou a deixa, é dos nossos. Mas esse movimento sempre gerou oportunidades para você. Outro ponto que a gente gosta de falar também é a questão do seu carro, né? Do carro seu, que é a cenoura, né, Adriano? Que a gente sempre fala daí. Porque a história da cenoura é o seguinte, cara. Pra você ir... A gente tava falando esse tempo atrás num episódio, pra você tomar coragem, e muitas das vezes a sua fé e a sua mãe também, né? Minha mãe é foda. Sua mãe também incentivou muito. É aquele negócio, né? Rapaz, se você às vezes não tem a cenourinha na frente ali te motivando, mete a cenoura atrás e vai que vai. Então tem essa questão da cenoura. Mas, Nutri, tudo isso falando, eu gostaria de entender o seguinte, pegando até esse lado seu atleta, treinador, empresário que você eu vejo que você nunca desiste. Você tem uma superação muito grande. Para quem acompanha hoje, tá em alta essa parte de competição, dessa parte do atleta. Isso e é muito ligado ao lado empresarial. A gente vê que os empresários, a gente vê que as pessoas cada vez mais se preocupam com o corpo, isso traz mentalidade, mas a gente vê também que isso traz muita resiliência, muita superação. Cara, da onde vem essa sua superação, essa resiliência sua? A minha resiliência... eu vejo que a minha maior admiração sempre vai ser minha mãe, né? E eu sempre ouvi muito ela. E, na verdade, a minha mãe, ela tem uma história muito difícil, onde ela perdeu a mãe dela bem nova. Eu não me recordo se foi com 7 ou 10 anos de idade. Ela sempre teve que correr muito atrás, sempre passou muita dificuldade. Então, desde cedo, trabalhou cuidando de criança, limpando casa, sabe? E uma coisa que ela sempre... A maior qualidade dela que eu vejo, que eu consegui trazer pra mim, foi saber ouvir. Então, eu sei muito ouvir. Então, um exemplo, tudo que as pessoas falam pra mim, principalmente pessoas que eu vejo que têm ideias diferentes, pessoas que têm um conhecimento diferente, que quer crescer, eu vejo que eu tento absorver o máximo ali de conhecimento, eu tento ouvir primeiro antes de falar algo. E isso foi conseguindo me guiar até onde eu estou hoje, entendeu? Então, o saber ouvir, o saber discernir o que é bom, o que é ruim, eu acho que isso fez o diferencial, assim, na minha vida. E é o que eu faço até hoje. Porque, igual, um exemplo, um recém-formado hoje, às vezes ele vai falar, não, eu sou o cara que sabe tudo. Eu tive a humildade de ir lá num cara que estava no primeiro, segundo ano e deixar ele me preparar. Entendeu? Então, eu consegui ter a humildade que ele sabia mais que eu naquele momento, e aí eu precisava
ter esse norte dele para mim crescer. Então, você ter a mente aberta ali em relação a todos os sentidos, eu vejo que é algo muito importante para você conseguir ter essa resiliência e conseguir ir evoluindo aos poucos, entendeu? Sensacional, Perfeito. Ô, Nutri, deixa eu te fazer uma pergunta. Acho que essa conversa, tudo que a gente está falando aqui, tem muito ligado à mentalidade, né? A gente vê ali a sua parte de mentalidade ali sua, ela é muito forte. O que você, se você pudesse voltar a 10 anos atrás, qual mensagem que você... o que você aprendeu hoje, com tudo que você percorreu, que se você voltasse a 10 anos atrás e alguém te falasse isso, você ia falar assim, cara, isso aqui iria me encurtar o tempo, ia encurtar menos a minha trajetória, eu ia errar menos, eu ia percorrer caminhos diferentes. Você consegue passar esse direcionamento? Drill, pior que eu acho que eu teria que passar por tudo. Porque é lógico que, um exemplo, hoje tem pacientes que estão fazendo nutrição graças à minha influência e eu tento passar o máximo relacionado ao quê? Você entrar forte no marketing, na mídia digital, ou seja, você já começar a criar conteúdos, você já mostrar os seus resultados relacionados à dieta. Porque, querendo ou não, coisas que encurtariam, às vezes, da onde eu vim para onde eu estou. Ter um conhecimento maior relacionado ao marketing digital, ou seja, aprender a fazer vídeo, aprender a fazer conteúdos, ter uma noção melhor em relação à dieta. Por quê? Na minha época, eu chegava num professor de educação física que ficava na academia e falava, o que eu vou comer para conseguir ganhar? O cara falava, não, toma um leite com achocolatado. Entendeu? Então, muitas das vezes, eu ia pra academia com um pacote de bolacha Toddy. Aqueles cookies da Toddy, sabe? Sim, sim. Então, não tinha base nenhuma. Então, hoje, eu consigo dar muito norte relacionado a isso. Então, ter uma base melhor relacionada a realmente o que é fazer uma dieta e você tá ingressado no marketing digital. Ou seja, você tá sempre criando conteúdos ali para a sua base do Instagram, para o TikTok, que são redes muito importantes ali para que você consiga crescer mais rápido, né? E de uma forma orgânica. Legal, legal. Esses dois pontos, né? Conhecimento em marketing e conhecimento técnico, né? Quando você junta ali esses dois, ele acaba ajudando alavancar, não que vai ser fácil, né? Porque nada é fácil, mas que você consegue, vamos dizer assim, ter uma trajetória mais rápido, né? Porque eu e o Rafael, a gente vê muito isso, né? Tanta gente boa que a gente encontra, tantos profissionais bons, que às vezes está escondido. Então, o princípio da venda, a gente fala assim, o princípio da venda de todo vendedor, o primeiro princípio de todo vendedor é o seguinte, você precisa abrir a boca. Se você não abrir a boca, as pessoas não vão saber o que você vende e nem a solução que você traz. Se você é um bom profissional e se você não mostra isso na internet, você vai estar simplesmente ali escondido. Todo aquele conhecimento seu vai estar encaixotado dentro de uma caixinha ali que ela vai ficar somente para você. Então, quando as pessoas falam assim, tem profissionais piores do que eu, mas que ganha mais do que eu, aí o pessoal vai lá e fala, eles são os blogueirinhos, tal, isso, aquilo. Então, já que você é tão bom, melhor do que ele, por que você não faz o que ele faz? Aí que tá o X da questão. As pessoas acabam criticando o outro, mas não faz o que o outro faz. Então, é a mesma coisa pegando aqui uma ideia de toda a sua trajetória. Se você não tivesse ficado ali 9 anos plantando para você começar a sua colheita agora, não iria acontecer. Então, isso é de suma importância, né, Rafael? Com certeza. Nutri, você falou sobre marketing, vamos entrar nesse lado, que é o nosso lado que a gente ama, a gente se considera marqueteiro, a gente não tem vergonha de falar isso, e gosta de vender também. A gente é marqueteiro e vendedor, e você tem esse perfil também. A gente percebe que você vende fácil, e você também tem esse lado seu muito forte de marketing. Posicionamento, a gente vê o quanto você se posiciona na internet, eu sei que aqui nos bastidores tem quem te influencia ali também te dá aquele apoio, mas
Quando surgiu essa... Da onde surgiu essa ideia de falar, cara, você falou um ponto que eu me lembro quando a gente sempre tá na rua, sempre tá com parceiros, e qual que é a grande dor do seu mercado? É às vezes depender do terceiro que tem um cliente. Então, independente ali, eu preciso do plano A, eu preciso do plano B, do plano de saúde C. Eu preciso desse cara, senão eu não sobrevivo. E você, pelo contrário, porque eu entendi que no seu começo você viu que aquilo não pagava muito. Vou ganhar uma miséria nisso aqui. Não vou conseguir viver daqui. Melhor, viver realmente, né? Não sobreviver, mas viver da minha profissão. E aí eu comecei a fazer novos movimentos e os movimentos te trouxe até onde você tá e eu tenho certeza que vai chegar cada vez mais longe. Mas de onde surgiu essa ideia do marketing, de ser marqueteiro como você é? Então, a ideia do marketing tem uma outra pessoa aí, né? Quando eu me formei em nutrição e comecei a atender, eu fiz uma parceria com a Bruna. Então a Bruna, ela estava abrindo a empresa de social media dela. Legal. E eu estava começando como nutricionista. E aí a gente fez essa parceria e nisso ela começou a fazer os conteúdos para mim. E a gente sempre ouve, né? Quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Nisso, o cara que começou a passar minha dieta, ele também já se posicionava na internet. E aí eu lembro que teve uma vez que tava tendo um evento lá de pá de amendoim. Ele falou, grava um story aí. Aí eu não sei falar na câmera. Ele, não, grava aí e posta. Eu falei, não, mas grava e posta. Aí eu peguei, gravei assim e postei. Só que quando eu comecei a fazer isso, eu não via. Então eu postava e deixava lá. E eu ia fazendo. Aí, tipo assim, eu peguei e comecei a gravar vários e postava no meus stories. Só que eu não via, porque é aquele negócio, quando a gente começa a gravar e ouve a nossa voz, a gente não gosta. Entendeu? E aí eu só gravava e postava lá, mas não via. E nisso eu comecei... como eu sou muito consistente nas coisas, eu comecei a fazer isso de uma forma consistente, né? Então eu comecei a me comunicar mais. E aí, com o tempo, eu fui me acostumando com a minha voz e comecei a olhar os conteúdos que eu publicava. E, de certa forma, eu conseguia ter um olhar mais crítico, se estava bom o jeito que eu falava ou não. E fui me acostumando com isso, né? E aí, nisso, a Bruna ainda pegou e falou pra mim, né? Ela falou, você vai dar muito bem quando as pessoas passarem com você, virem você como uma forma de status. Então, quando você, tipo assim, tinha vários nutricionistas aqui que eram minha referência, tipo... porque tem muita gente que pega e fala assim, eu passo com um nutricionista tal, entendeu? Como uma forma de status. E nisso eu falei, isso daqui então é meu ponto de referência. As pessoas passarem comigo e ver isso como uma forma de status e tudo mais. E aí eu fui trabalhando muito em cima dessa questão. Então, desde quando eu fiz essa parceria com ela, a gente foi postando muito, muito conteúdo. E eu vi que a minha base, de certa forma, foi aumentando porque eu fui sempre alimentando o meu Instagram, né? Na época. Aí, eu peguei e aí eu vi que eu teria que ter um funcionário, que foi o Cauê, foi meu primeiro funcionário ali, onde eu contratei ele, para ele cuidar, porque minha demanda foi aumentando. E aí, uma coisa que eu vi que foi o meu diferencial foi o quê? Eu sempre humanizei muito meus pacientes. E lá atrás, quando eu não tinha tanto volume assim, eu sempre pegava e mandava mensagem para eles. Como é que tá a dieta? Tá tudo bem? Você tá conseguindo fazer e tal? E aí eu sempre fui fazendo isso. E tudo que eu aplicava em mim, eu sempre tentei aplicar neles. Então, tipo assim, eu comecei a fazer escada. Tanto que quando eu comecei a namorar a Rafa, o meu sogro lembra de mim como menino da escada. Porque via eu de manhã lá, subindo e descendo aquela escada da passarela. E aí teve uma moça ainda que pegou e falou assim, você não vai trabalhar não? Eu falei, caramba, eu tô trabalhando, só que ninguém tá entendendo ainda. Só pro pessoal visualizar em casa. Uma escada mesmo. É a escada passada, sabe a passarela? Não é aquela máquina que tem na academia ali. Não, aquela máquina eu fui conhecer um tempão depois.
Mas a escada mesmo é a escada da passarela. E você ficava subindo e descendo, Subindo e descendo. E ficava lá. Aí, nossa, teve uma vez que eu tava na minha pós, aí eu peguei e falei, meu, fiz 1h20 de escada. Aí, mentira que você fez 1h20. Aí eu, não, fiz 1h20 de escada. A galera não acreditava. E eu ficava aí, eu comecei a levar os pacientes pra subir e descer a escada e tal. E aí o que eu ia aplicando em mim, ia aplicando neles, ia dando certo e tal. E aí foi aumentando a demanda. Aí eu peguei, vi que eu não tava dando conta, eu tava ficando meio perdido. Eu falei, não, vou ter que contratar alguém. Aí eu contratei o Cauê pra gente estar sempre fazendo isso e tal. Então, essa atenção que eu tenho com eles é muito importante pra mim. Então, toda a questão de suporte que eu consigo dar, a questão de sempre estar ali respondendo. Hoje a Débora que cuida dessa parte pra mim, mas eu também fico à frente, então eu olho todo mundo, ela sempre manda mensagem pra mim. Então, tipo assim, a minha vida é o trabalho. Então, mesmo eu parando de atender, geralmente a Débora vai mandar, a pessoa tá com dúvida, eu vou respondo. Instagram, geralmente a galera manda. Eu tenho que ficar repostando, eu tenho que ficar postando vídeos, né? Eu tenho uma meta aí de postar 5, 6 vídeos por semana, então eu tenho essas questões aí. Então, no final, minha vida é o trabalho e eu amo fazer isso, né? Mas em relação à questão do marketing, foi isso. Eu peguei, aprendi muito com a Bruna, fui buscando essa questão aí de ser visto cada vez mais. Tanto que essa questão, quando eu fui lá com o Robinho, vi que deu uma visibilidade legal. Então eu comecei a cobrir muita coisa. E aí foi mais ou menos essa guinada aí que deu o diferencial na minha vida. Para quem tá assistindo e de forma bem intencional mesmo, o quanto a questão de você entender a questão do marketing e também na questão de vendas, o quanto isso você acha que impactou na sua carreira hoje? Eu acredito aí assim, conhecimento é muito importante, toda prática minha é muito importante, só que você se posicionar ali, não me imagino não me posicionando, entendeu? Então, eu acredito que se eu não tivesse sendo visto, eu acredito que minha renda cairia uns 70%. Você vê a importância, né, Adri? É o que a gente sempre comenta, né? A gente sempre comenta, eu acho que um ponto crucial que você falou, que a gente também sempre tem essa questão com os nossos parceiros, é que às vezes ele se cobra muito, né? Se cobra muito, cara, tem que estar com o melhor cabelo, tem que estar com a melhor vestimenta, tem que estar com a melhor voz, tem que estar melhor com a melhor pele, mulher, então se cobra exageradamente e a gente sempre passa pra eles que é o seguinte, começa, vai ali, como você mesmo falou, é excelente essa dica, grava e posta. Não se cobra. Mas eu não tenho um vocabulário tão legal, eu não falo tão bem, não sou comunicativo, não nasci como... Cara, não é isso. É uma sinergia que a sua audiência tem com você e o que a gente sempre fala, que é a questão do relacionamento. Você gera relacionamento. A pessoa quer te conhecer, a pessoa, como você falou, até anotei aqui, isso gera status, porque a pessoa começa a te admirar, começa a te ver e você se posiciona muito bem, desde o brand pessoal, como também o brand da sua marca, e você vai começar a se posicionar. E esse relacionamento, é o que a gente sempre fala, né, Dri? Relacionamento automaticamente gera venda. Nem sempre é uma venda monetária, é dinheiro, mas você sempre está vendendo um serviço, ou uma ideia, ou seu tempo. Às vezes você quer um cargo melhor na empresa, então tudo isso ajuda realmente a parte de marketing aí, e que bacana que é tão significativo na sua carreira. E também a venda de network, né? Porque quantas pessoas não se conectam com você pelo seu posicionamento, porque a partir do momento que as pessoas te conhecem e entendem um pouco mais sobre a sua história, e hoje aí é um prazer enorme a gente estar ouvindo toda a sua história, a gente já ouviu algumas vezes, né, mas ali desde o começo, eu anotei aqui várias coisas aqui, a sua mãe como mentora sua ali muito forte, essa parte da família, a questão ali sua de estudo, dedicação, o resultado de você aplicar as coisas primeiro em você antes de passar para os outros. Então você passou pelo processo, então por isso que você entende, quando a pessoa fala X, você fala assim, não, eu entendo isso, porque eu também passei exatamente por isso. E também depois agora no final, né, com a sua mentalidade, por tudo isso que você passou, eu até anotei aqui, é um posicionamento de marca.
Hoje você conseguiu compreender, e a gente também fala muito sobre isso, de você vai se posicionando e você se torna uma marca ali que as pessoas elas vão olhar para você, e vai falar, cara, eu quero passar. Você vira uma marca de status ou você vira uma marca de confiança, de autoridade. Fala, cara, não, eu conheço o trabalho dele. Ah, mas como assim, cara? Eu já vi vários e vários resultados dele. Ele posta todos os dias resultados disso e aquilo. Então a pessoa ela vai ver um story seu hoje, vê amanhã, vê depois, vê depois, vê depois, vê depois. Vai falar, cara, não tem como, é a prova irrefutável que a gente fala. E isso, dentro do marketing, é um gatilho mental muito forte, que é o gatilho mental da reciprocidade. Aquela pessoa que ela tem um padrão de corpo X e não está contente, a partir do momento que ela vê o antes e depois de uma outra pessoa, ela se conecta, ela fala, opa, peraí, se esse cara aqui tinha o mesmo peso que eu, ou até acima do que eu, e conseguiu esse resultado, então ele pode me ajudar. Isso é muito forte dentro do marketing, o gatilho da reciprocidade. E Evandro, para quem está começando ali, né, dentro da sua profissão, queria que você desse uma dica. O cara acabou de se formar agora, se formou agora, e não sabe o que gravar, o que falar, é totalmente travado. Dá uma dica simples e fácil que essa pessoa ela consegue ir estudar e executar. Relacionado a conteúdo, marketing. Eu acho que a dica principal é testa em você. Então você tem que ser o seu cartão de visita e poste a sua rotina. Entendeu? Então, um exemplo. A pessoa, vamos supor que ela se formou e ela tá um pouquinho acima do peso. Qual que seria a ideia? Ela tentar fazer uma dieta de déficit calórico, criar conteúdos relacionados a isso. A pessoa é magra, se formou agora e quer começar a atender. Teste uma dieta relacionada ao ganho de peso, poste a rotina e poste conteúdo relacionado a isso. Então, da hora que ela acorda, então ela posta o café da manhã, posta ela treinando, posta ela fazendo cardio. Aí, às vezes, uma dificuldade que ela teve, ela já consegue gerar um vídeo relacionado a isso. Então, eu tava com dificuldade em comer ovo, eu fiz essa receita, entendeu? Então, porque assim, é uma forma de você ser a sua vitrine e você mostrar a realidade, entendeu? Porque, é lógico, a gente tem muitos estudos científicos, a gente estuda muito, mas a questão da nutrição, ela é muito prática. Então, um exemplo, eu vi que a dieta X resolve tal problema, mas essa dieta X, por quanto tempo você consegue seguir? Será que você vai seguir pro resto da sua vida? Igual, teve um paciente meu que ele estava com a hemoglobina glicada alterada. E aí ele foi numa clínica e essa clínica passou uma dieta que eu não conseguiria fazer uma semana. E com certeza ele não ia conseguir fazer uma semana. Falei, mano, isso daqui não vai dar certo. E aí eu peguei, humanizei ele, ajustei em cima do que a gente conseguiria. E aí ele já me trouxe o segundo exame dele. A gente já conseguiu corrigir a hemoglobina dele na outra. E nessa, tá tudo zero. Então ele ficou super feliz e tal. Comendo bem, entendeu? Nutri, por favor, traduza a nossa audiência para esse... O que é hemoglobina, né? Foi mal. O que acontece? A glicose, que seria o açúcar no sangue, a glicemia, né? Quando a gente mede a glicemia em jejum, a gente tem a média glicêmica, que a gente mede quando ela está em jejum, só que a gente tem um exame que é mais específico, que consegue detectar mais coisas, que é a hemoglobina glicada. Por quê? Essa hemoglobina glicada, ela vai pegar a média da sua glicemia de 3 meses. Entendeu? E aí, essa média de glicemia de 3 meses é onde a gente consegue ver se a pessoa realmente está pré-diabética ou se ela tá conseguindo responder normalmente ou se tá legal e tudo mais. Por quê? A glicemia em jejum, ela acaba sendo muito falha porque, um exemplo, você pode estar com a glicemia ótima, mas aí você vai e come um doce no dia anterior do exame. Ela vai alterar. Ou, às vezes, sua glicemia tá alterada. Só que aí você faz um jejum longo. E aí você vai medir essa glicemia no dia seguinte. Ela vai alterar também. Então, a gente tem outros marcadores para a gente conseguir analisar a questão do seu perfil glicêmico, entendeu?
E aí um deles seria a hemoglobina glicada. Ô, Nutri, deixa eu te fazer uma pergunta. Muitas pessoas, no período da noite, acabam deixando de jantar e comendo uma fruta. Isso é o certo para fazer? A pessoa que está querendo ali perder peso, a pessoa que está querendo emagrecer, ela trocar ali uma alimentação, uma refeição por uma fruta? Não. Com certeza tá fazendo muito errado. Porque a nossa base alimentar, ela tem 3 pilares, né? Café da manhã, almoço e janta. Por que são esses 3 pilares? São onde a gente mais vai consumir nutrientes. E nutrientes importantes ali. Que seria, a gente geralmente, nessas 3 refeições, a gente vai ter uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato e uma leve fonte de gordura, tá? E aí, quando você tira um desses pilares, a probabilidade de você errar é grande, porque, pô, às vezes o que acontece muito? Você vai e quer trocar a janta por uma fruta, certo? Só que aí tem um chocolate na geladeira. O que você faz? Comeu a fruta? Ai, mas eu tô com fome ainda. Aí você vai lá e ataca o chocolate. Aí, o que acontece? Você beliscou outra coisa, que vai ter muito mais caloria que seu jantar, e você só comeu açúcar. E um outro ponto também. A proteína é muito importante. Então, não é só o emagrecimento. Você tem que perder peso, mas conservar sua massa muscular e perder gordura. Então, não é simplesmente você descer o peso na balança, mas sim mudar a sua composição corporal. E a composição corporal, ela tá ligada ao peso? De certa forma, sim, mas não totalmente, entendeu? Então, a forma mais efetiva que você tem relacionada ao emagrecimento é o quê? Aprender a comer. Por quê? É onde você vai conseguir segurar a massa muscular, é onde você vai conseguir perder mais gordura com efetividade, e o peso, ele vem como uma certa consequência, né? Muito bom. Você sabe, enquanto o Nutri tava falando, pessoas aqui no bastidor só tava balançando a cabeça assim. Tá falando comigo? Tocou o coração, tocou o coração. Ô, Nutri, deixa eu falar pra você o seguinte. Muitas das vezes, até a questão, hoje em dia, a gente vê que a questão de você, às vezes, tá acima do peso, tá um pouco ali mais, vamos falar assim, vamos falar um pouquinho mais gordinho, às vezes o pessoal até romantiza um pouco isso. E a gente sabe realmente que cara, saudável, você tá magro, emagrecer é saudável. E fala um pouco das vantagens da pessoa que busca isso. Eu já tinha falado aqui que eu vejo que hoje, essa parte que a gente tem uma audiência que muitos empreendedores assistem a gente, né, Adriano? E a gente sempre vê o quanto o empreendedor quer estar treinando para trazer performance, mas para a pessoa do dia a dia. Quais são os benefícios que você cuidar da sua alimentação? Você que é um atleta, você que é um coach, você que treina também, qual que é os benefícios que isso traz para a vida das pessoas? Então, Rafa, na verdade é algo bem, é um pouco polêmico, né? Mas vamos lá. O que acontece em relação a essa romantização da obesidade ou da questão de estar acima do peso? Porque muitas pessoas falam, eu tenho que viver, né? Só que, na verdade, as pessoas elas não veem que são reféns da comida. Porque quando você diz sim para tudo, você não consegue selecionar o que realmente é bom para você ou o que vai fazer você evoluir, entendeu? E aí você acaba vivendo só um dia de cada vez. E aí entra até um pouco na questão do empreendedorismo da sua carreira. Por quê? Um exemplo, a pessoa ela pega e fala assim, eu tenho que viver. Ou é só hoje. Então, um exemplo, ela começou um projeto ali, mas apareceu uma coxinha. Eu vou comer essa coxinha só hoje. Mas amanhã apareceu um chocolate. Ela vou comer só esse chocolate. Aí depois eu vou comer só uma bolachinha aqui, não dá nada. Entendeu? Só que aí o que acontece? Se a gente for parar pra analisar, não compensa. Por quê? Eu fui esse cara que comia ali paçoca, que comia bolacha recheada, eu comia... na verdade, se for analisar bem, eu sou um milagre, porque eu comia muito errado. E hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma consciência muito boa relacionada a isso. Porque pense comigo, quanto tempo você demora pra comer um pedaço de bolo? Segundos, né? Segundos ou 1 minuto. No máximo. Aí, esse pedaço de bolo tem 300 calorias.
300 calorias, você, às vezes, muitas das vezes, não vai queimar em 1 hora fazendo esteira. E aí, o que acontece? Você vai comer um pedaço de bolo que você não queima em 1 hora de esteira. E isso faz com que você chegue num físico que, na hora que você olha, você não se sente satisfeito. Ou seja, você, beleza, comeu um negócio que é em segundos, mas que traz insatisfação pra você na hora que você vai olhar no espelho, na hora que você vai colocar uma roupa, na hora que você vai sair, você pega, pô, não tô legal pra ir, entendeu? E aí, quem não tá vivendo? A pessoa que se sente insegura relacionado a comer tudo que quer, mas não tá feliz com o que tá vendo? Ou a pessoa que, pô, coloca uma roupa, tá legal, vai lá, pô, não quer dizer que não vai comer um pedaço de bolo, mas sabe o momento de comer aquele pedaço de bolo. Então, tipo assim, pô, coloca uma roupa, tá legal, vai pro lugar, se sente confiante, entendeu? Então, o ponto eu vejo que as pessoas, elas colocaram o certo como errado e o errado como certo. Por quê? Hoje, eu não defendo dietas restritivas ou extremas. Hoje eu estou numa dieta mais extrema, mas porque eu tô focado numa competição. Mas a questão de extremismo também não é algo saudável. Mas você se alimentar bem devia ser algo natural. E não um sacrifício ou coisa difícil e tudo mais, entendeu? Nutri, só para a galera poder entender em questão de comida, uma comida saudável, a outra não saudável. Um pedaço de bolo tem quantas calorias? Vamos colocar uma média aí de 300. 300. Se fosse uma comida saudável, representaria o que isso? Ali. Vamos pegar aí. Vamos pegar a banana, que é a terceira fruta mais calórica que existe. Uma banana média tem 70 gramas. Então, daria em torno aí de 14... Daria umas 4, 5 bananas. Um cacho de banana ali você conseguiria comer. Por um pedaço de bolo. Quanto tempo que você não ficaria mastigando? Ou um exemplo mais pesado aí. Um mamão, 200 gramas, tem 70 calorias. 200 gramas. Aí você pega, vai dar mais de 1 quilo de mamão. Caraca, que diferença. Pô, é comer bastante mamão, né? Aí o pão que a galera fala que não pode comer. Pão aí, vamos colocar aqui 2 fatias ou um pão francês tem 150 calorias. Você consegue comer no mínimo aí 2 pães. O Nutri, ou seja, a pessoa que tá fazendo dieta, ela depende dela, pode comer pão. Ela come bem, na verdade, ela come pão, ela consegue comer de tudo, na verdade. Só que é aquela questão, a gente é aquilo, a gente tem que aprender a comer, na verdade. Entender sobre as calorias, aprender a comer e não que você nunca mais vai comer, mas sim você saber o momento certo de comer aquilo, entendeu? Porque quando você entende caloria, quando você entende o que você precisa priorizar, o que você precisa comer e qual momento você pode comer, a gente não consegue só um resultado, mas a gente consegue fazer com que você mude o seu estilo de vida e mantenha isso pro resto da sua vida, entendeu? Então tá vendo, né? Você que tá aí assistindo a gente, seu nutricionista tá cortando seu pão, você tá no time errado. Você tem que vir aqui, ó. Tim Evandro, não tem jeito. Você tem que vir. Falando num pouquinho mais dessa questão, ô Nutri, hoje, como que tá a sua questão do que você entrega? A gente sabe que você tem consultoria online, você tem várias coisas, mas fala um pouquinho mais pra nossa audiência. O que você entrega ali falou um pouco da sua estrutura. Fala um pouco mais pro pessoal conhecer um pouco da sua estrutura, o que você tá entregando hoje. Então, em relação à questão dos atendimentos, né? Hoje eu tenho um consultório aqui em Marília, um em Oriente e um em Pompeia. Então, eu rodo essas 3 cidades aí. E eu tenho as consultorias online também. Então, eu atendo gente aí eu tô com pacientes de Portugal, tenho paciente em São Paulo, já tive pacientes no Mato Grosso, então já atendi gente do Japão, Irlanda, então tenho uma gama bem ampla aí relacionada à questão desses pacientes.
Consultoria seria um acompanhamento, como se fosse uma consulta ali, que seria você cria um projeto ali, mas online. Seria pra aquela online. pessoa que não tá aqui. Onde a gente abre uma videochamada ali e tal, e aí a gente faz todo o planejamento ali da pessoa. E, tanto os resultados no presencial como nos online não muda nada. Na verdade, no último campeonato que eu fui, em maio, a gente conseguiu trazer 9 troféus aí. E foi 6 primeiro lugar. E os meus atletas eram tudo de São Paulo. Então, Todo atendimento online. tudo atendimento online. E aí a gente conseguiu estar no topo ali, mesmo sem eu nem saber quanto de centímetro de braço eles tinham, entendeu? Então, o online, ele funciona demais. E eu vejo que o grande diferencial, assim, da minha consultoria é a relação que eu tenho um raciocínio. Eu sou muito prático, entendeu? Então, um exemplo, eu tenho ideia, eu faço na hora. Então, um exemplo, eu tô atendendo o paciente ali, eu já vou conversando com ele, eu vou entendendo a individualidade dele, aí eu faço toda a questão dos questionamentos, das perguntas e tudo mais, faço a avaliação física, e aí a gente já monta junto a dieta. Então, eu monto todas as refeições ali que ele precisa, também a suplementação ali, a gente já monta tudo na hora. Eu não levo o serviço para casa, a não ser a minha rede social, mas tudo eu já faço ali com ele, porque eu acho que é uma entrega muito melhor. Eu tá discutindo com ele o que dá certo, o que não dá, o que a gente consegue fazer, o que a gente não tá conseguindo fazer. Eu acho que traz muito mais resultado, né? Porque tá de acordo. Então, eu não vou lá, converso com ele, aí eu monto da minha cabeça e mando para ele depois. Então, eu acho que essa questão de eu fazer desse jeito, a aderência acaba sendo bem maior, assim. Ou seja, a gente vai deixar um link na descrição. Se você quer fazer esse atendimento, se você quer fazer ele te acompanhando ali, personalizado, toda essa. E fora a questão também do Nutri, essa experiência que ele tem como atleta, como coach, toda essa bagagem, a gente vai deixar na descrição abaixo aí para você estar entrando em contato, né, Adriano? E fala também, Nutri, como que te acha lá no Instagram? Como que tá o seu Instagram lá hoje? Então, hoje o meu Instagram tá Tim_Evandro. E no TikTok tá Nutri_Evandro SC. Mas vai deixar também aí, vai deixar na descrição certinho aí. Ô, Nutri, até pra gente a gente tá finalizando aqui. E aí, Adriano, tá gostando? Muito bom. É assim, eu já tinha um pouco, né, de noção ali sobre isso, porque eu trabalhei muito tempo na área de suplemento alimentar, então eu sei que a diferença de você saber exatamente o que você come é legal. E uma das coisas que eu gosto muito, Rafael, é dos conteúdos que você posta. Muitas vezes ali, né, o que pode, o que não pode. Muitas vezes você fala, rapaz, eu tava comendo esse negócio aqui achando que tava tudo bem. E aí a hora que você olha, você fala, cara, pô, não daria para substituir sobre isso. Então, pessoal, se vocês querem ali dicas, querem comer melhor, se alimentar melhor, eu recomendo muito que vocês seguem lá o Evandro no Instagram, ele posta todo dia muitas coisas legais lá, abre caixinha de pergunta também, então você pode ter um gostinho da consultoria ali gratuito. Fala, Evandro, quero saber sobre isso, como que é no almoço? Aí você pergunta um dia, no outro dia você fala assim, Evandro, como que é na janta? Eu pergunto, no outro dia, a hora que você vai ver, você já tem quase um cardápio. E ele entrega tudo isso aí de graça para vocês, porque realmente o Evandro aqui, ele vê a profissão não como uma renda, e sim como uma realização de um sonho de transformar as vidas das pessoas. Então isso ele é muito bacana e muito bom, né, Rafael? Isso aí. Antes da gente finalizar, Nutri, pô, você é muito jovem. Quantos anos você tá? 28. 28 anos. Um homem jovem, prestes a casar. Prestes a casar. Já tá com o pé ali no altar. Prestes a casar. Cara, que você... Até porque isso aqui a gente vai estar gravado e você vai ver lá na frente isso. Até no próximo a gente cobra de você. E aí, Nutri, como que tá? O que você vê aí do mercado? O que você vê pra você? O que você tá visando futuramente? Bom, é aquilo que eu falei, né, Rafa? Eu tenho que ter a mente aberta em relação a tudo, né? Então, eu não sou aquele cara que, tipo assim, acredita que é desse jeito e pronto, acabou. E eu vejo que o mercado, ele tá mudando um pouco, tá? A gente tá vendo aí grandes marcas se movimentando. També, Piracanjuba, Danone.
E aí, lógico, eu amo muito o fisiculturismo, mas eu vejo que a qualidade de vida vem crescendo muito. Até por isso que os meus conteúdos são relacionados a isso, porque o que acontece? Às vezes, a gente acha que pra gente ter resultado, a gente tem que fazer o que tá engessado ali. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem que fazer o melhor em cima do que a gente consegue. Um exemplo. O paciente, ele chega, ele come pão com manteiga. Aí eu vou e coloco pão com ovo. Aí ele para de passar comigo e ele volta pão com manteiga. Então, um exemplo. O que eu quero dizer? Não é que você passou comigo que você tem que fazer o engessado e quando você parar, você tem que voltar a ser o que era. Busque sempre o meio termo e busque a qualidade de vida em relação a você escolher melhor. Então, o que eu falo? Pô, não deu pra fazer o perfeito? Faça o mediano, mas faça. Igual um exemplo. Fui pro pão com ovo, não deu? Vai pro pão com mussarela, entendeu? Ou não fui pro pão com ovo, não deu? Vai pro pão com requeijão, bem menos calórico. Então, essa questão da gente buscar a questão da qualidade de vida, de não ser algo tão extremista, de a gente buscar formas ali que a gente consiga levar a alimentação de uma forma mais leve, eu acho que é para isso que tá caminhando ali e é isso que eu tô buscando, a gente conseguir trazer mais qualidade de vida para as pessoas, a gente ter uma conscientização melhor em relação às pessoas conseguirem se alimentar melhor. E a terceira idade também é algo que vem crescendo muito, então a gente estudar um pouquinho mais também relacionado a como a gente trazer uma melhor qualidade de vida, trazer mais saúde para essas pessoas que estão na terceira idade, né? Porque a gente está vendo que hoje a geração Baby Booms é a geração que está mais predominante hoje. Então a gente tem que direcionar aí o nosso conhecimento, todo o nosso marketing ali, né? Para o público que vai estar mais em alta. Até porque existe mais pessoas hoje em dia querendo cuidar da saúde do que pessoas querendo subir num palco. Sim. Então, as pessoas querem viver por mais tempo, querem viver melhor, com saúde, com qualidade de vida em vários aspectos, né? Tanto financeiro como também aspecto ali de corpo físico. Evandro, é o seguinte, imagina só, daqui 5 anos, daqui 10 anos, você entra aqui nesse podcast, vai ficar gravado, e você assiste esse vídeo. Qual mensagem que você gostaria de falar para você mesmo, olhando para aquela câmera, que daqui 5 anos você vai olhar e vai falar assim, caramba, velho, eu falei isso para mim, e pô, cara, cheguei aqui, faz total sentido. Só a câmera é aquela lá, hein? A minha câmera é aquela ali? É de você para você. Bom, acho que daqui 5 anos... Daqui 10 anos. 10 anos? 5, 10 anos. Então, vamos colocar aí, daqui 10 anos, ela tá casada com a minha esposa, com a minha noiva aqui, a gente pensa muito em ter filhos, né? Então, quero ter uma família muito próspera. Quero muito, o que eu busco muito hoje, que eu estudo muito hoje também, é a questão da liberdade financeira. Então, não é que eu queira parar de trabalhar, parar de trabalhar, mas eu quero trazer uma boa estabilidade, assim, para minha família. E quero conseguir crescer ainda mais na minha profissão, tanto no presencial como no online, e ser mais reconhecido aí. Hoje eu sou reconhecido regionalmente, mas quem sabe aí nacionalmente, né? Perfeito. Perfeito. Ô, Nutri, volta, hein? Volta, vai ter mais papo. Isso é bom. Adriano, finalizando aqui mais um podcast, cara, maravilhoso. A gente ama isso aqui, eu acho que a gente tá com saudade, né, Adriano? Fazia tempo, né? Fazia tempo já. Segunda temporada demorou um pouquinho, mas eu acho que vai ficar, vai longe dessa vez aí. Vai engrenar. Adriano, fala pra mim, pra encontrar você nas redes sociais, nesse mundo louco chamado internet, como faz? Adriano Rosa ADS, tanto no Instagram como no TikTok e em breve, e também no nosso canal do YouTube, tá? Nosso canal do YouTube, os nossos conteúdos estão todos na Vitrine ADS. A gente vai deixar o link aqui também na descrição. Mas logo tem novidade, né? Logo. Calma, não posso ficar falando tudo, né? E como que te encontra lá nas redes sociais? Pra me encontrar é muito fácil, você vai escrever Zé Rafael Júnior, você me encontra lá no Instagram e também você me encontra, eu tô com um canalzinho lá do YouTube, eu tô pensando em começar a movimentar, já monto o seu também, e também na Vitrine Ads, que você vai encontrar a gente aí, e cara, muito bom. Ótimo, muito bom. E
para encontrar o Evandro novamente, lá nas redes sociais. Então, galera, para quem quiser conhecer o meu trabalho, quem tá aí procurando um nutricionista ou uma consultoria, vai lá no Team Evandro, Team_Evandro, que eu vou sempre estar postando vários conteúdos aí bem interativos para vocês, tá? E vai ser um prazer imenso aí receber quem tiver interesse aí. E vamos para cima, vamos fazer acontecer. Evandro, meu irmão. E só para finalizar, eu gostaria de deixar um agradecimento aqui e não poderia deixar de falar sobre isso. Seu Juarez, dona Luciene, vocês estão de parabéns, vocês foram ali mentores. Eu, Rafael, a gente fala muito sobre isso, de você ser um mentor para os seus filhos, acreditar no sonho, impulsionar ali para frente. A gente gosta muito de ouvir essas histórias, porque isso conecta muito. Então, vocês estão de parabéns, vocês criaram aí um cara surreal, fantástico, uma mentalidade boa, gente boa, as pessoas que estão próximo dele gosta muito. Eu não vejo, tipo, todo mundo de A a Z curte muito ali o Evandro pela simplicidade, um cara sempre disposto a ajudar a todos. Cara, eu agradeço imensamente por você estar aqui. Espero que você prospere cada vez mais e que lá no futuro aí com certeza a gente vai estar assistindo aqui esse podcast e vai falar, caramba, pô, a gente já pensava sobre isso, né? Detalhe final, nunca vi um cara que dá tanto fumo nos outros e os outros gostam dele ainda. Gosta dele. Eu não tenho Evandro. Beleza? Mas é isso aí. Fui! Tamo junto, Dri. Obrigadão, mano. É nóis, Rafa.